Mas você não volta mesmo? Não sente falta do Brasil? Nossa, você é muito corajosa. Eu não teria essa coragem. Você já deve estar rica, né? Tá ganhando em euro. Gente, como que fala isso em espanhol mesmo? Em inglês. Meu Deus, como que eu falo isso em português? Se você é brasileira, já morou ou mora fora, eu tenho certeza que você já escutou alguma dessas frases. E se a gente olhasse para esse processo de morar fora de uma forma um pouco mais profunda? Porque a verdade é que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. E é por isso que eu, Maia Duarte, criei o Somos Todas Valérias, um podcast sobre a vida real de quem mora fora, sobre as delícias e dilemas dessa experiência. São conversas entre amigas e convidados que vivem ou estudam esse movimento de estar entre países, identidades e recomeços. Bora papear? Olá, Valérias! Mais um episódio e antes de começar, é claro, como sempre, eu te pergunto, qual é a sua versão de Valéria que está aberta para o mundo hoje? Olha, eu tenho que confessar, viu, que a minha versão é uma versão tão família, queria estar, tendo essa conversa com uma brioche, um cappuccino, lá na minha cidade, lá da Itália, e dividindo essa conversa pessoalmente com a Luciana Quadros Canastra, que é a especialista em cidadania italiana da LQ Team, e também uma amiga muito especial que eu conheci, me conheceu lá, né, Lu, no meu processo, quando eu decidi sair do Brasil e decidi buscar a minha cidadania italiana na Itália. Então, Lu, faz muitos anos que você trabalha recebendo brasileiros para viver na Itália e ajuda toda essa galera a começar essa vida nesse lado do mundo, na Europa, né? E por isso que talvez eu tenha achado tão relevante trazer você, eu sei quantas histórias você tem, e eu senti esse chamado de te chamar e de te convidar para essa primeira roda de conversas do Somos Todas Valérias. Então, obrigada por vir. Obrigada. Primeiro, é uma honra ter você aqui. E eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho, então, quem é a Lu, tirando o CNPJ, quem é a Lu pessoa? Me conta. Vamos lá. A Lu para todo mundo, né? Que eu sempre uso essa expressão. A Luciana deixa de existir depois do primeiro e do segundo contato. Eu tenho hoje 57 anos, eu tenho duas filhas grandes, uma já casada, eu nem acredito. A outra também está morando com o namorado. Uma filha mora no Brasil, a outra filha mora na França com o marido. Eu tenho um histórico muito grande de empreendedorismo que começou muito cedo. Eu abri minha primeira empresa, eu não tinha nem 30 anos, e a gente está falando de um outro período onde isso era muito novo. Eu trabalhei como consultora para o Senac e para o Sebrae, eu era professora universitária, eu dava aula no pós, no MBA da Unisa, eu fui professora durante muitos anos na GV, e eu tenho um perfil muito curioso. Eu acho que é isso que me traz para esse mundo hoje, e isso foi uma característica sempre muito relevante da minha vida profissional. Eu comecei como secretária, quando eu estava fazendo estágio do meu curso técnico de secretariado. Fiz a Uhum. formação de secretária executiva bilíngue, trabalhei como secretária. Por conta disso, eu acabei virando secretária de um diretor comercial, me apaixonei pela área de vendas, que tem muito o meu perfil, e caí para esse mundo do empreendedorismo meio que já numa vida dupla. Eu trabalhava como secretária de dia, dava aula à noite, dava aula de inglês na época da faculdade, e aí quando eu engravidei, ok, não dá para tocar duas carreiras, o que eu faço? Vou abrir uma escola de idiomas. E Por que não? exato, simples assim. E foi assim, sempre essa realidade de estar em contato com gente. Eu gosto de gente, eu gosto de ensinar, eu gosto de explicar, eu sou curiosa para aprender e replicar. Isso tem muito a ver com todo o meu percurso e com a cidadania italiana, que foi uma coisa que aconteceu. Eu não fui buscar Conta, essa carreira. conta, conta pra quem não conhece essa história. Como que foi que você foi parar aí no meio da Itália, numa cidadezinha de mil e tantos habitantes? E que tá trazendo uma galera, né, Lu? Pra aí tirar e receber esse direito. Na realidade, eu vim fazer o meu reconhecimento da cidadania italiana porque a GVE exigiu que os professores tivessem doutorado. Eu já tinha mestrado, já tinha MBA, sempre fui fluente em inglês, já falava um pouco de italiano, um pouco de espanhol,
E aí eu fui atrás de um doutorado, custava, né, uma pequena fortuna, e descobri que para fazer um doutorado na Inglaterra, como cidadã italiana, eu pagaria muito menos do que um doutorado no Brasil, com o fato de ser um doutorado em inglês, eu sou fluente em inglês, e vim fazer o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana com essa ideia. Vou reconhecer minha cidadania italiana, vou pagar mais barato no doutorado, faço doutorado ponte entre Brasil e Inglaterra, ah, finalizo esse processo, continuo lecionando, né, em períodos. A realidade da minha disciplina, eu dava aula de ética e liderança, e era docente em todos os lugares onde eu dei aula de uma cadeira muito comum chamada gestão de mudanças. Começou lá atrás com um termo de gente, né, que só com 50 anos vai reconhecer, chamado reengenharia. Né? Eu estudei, fiz cursos e dei aula de reengenharia e trouxe isso para a realidade. Então, assim, fazer uma mudança de país e fazer uma mudança de realidade não era muito estranho, porque era parte daquilo que eu ensinava. Só que eu cheguei na Itália, na época na Ligúria, num período de inverno muito forte, muito pesado, e eu conheci o meu atual marido, com quem eu estou desde a semana que eu pisei na Itália, quando eu vim fazer o meu processo de reconhecimento. Então, assim, o doutorado, a mudança para a Inglaterra e a volta definitiva para o Brasil ficaram em segundo plano, porque a gente está junto desde quando eu cheguei aqui. E ficando aqui, como eu sou muito conhecida no Brasil por conta de toda essa interface com pessoas da vida inteira, as pessoas começaram a me procurar para entender o que eu estava fazendo aqui, o que era a história de cidadania, como é que elas conseguiam a cidadania delas. E eu comecei ajudando pessoas no processo. Eu já fiz o processo da menina que eu compartilhei a casa que eu consegui, e a coisa tomou uma proporção muito grande. Primeiro, com locação de imóveis, eu me voluntariei para ser intérprete no tribunal aqui da região, intérprete inglês e italiano, com inglês legal, mas muito difícil de entender porque é o inglês dos, né, dos Claro. nigerianos, dos estrangeiros, que não têm o inglês como língua mãe, e um italiano que naquele tempo não era fluente como deveria. Mas a gente gosta de desafio, a gente está aí. Brasileiro, né? A gente não desiste nunca. Então, voltei a dar aula de inglês online quando eu estava aqui, fazia esses trabalhos para o tribunal, ajudava brasileiros a conseguir casa, e aí a coisa se tornou realmente muito grande e precisou de uma profissionalização. Então, hoje eu faço parte de uma associação, que nós temos várias atividades, né? E dentro desta associação, eu tenho o trabalho de reconhecimento, e hoje num outro perfil chamado consultoria migratória, que é praticamente aquilo que eu fazia. Eu sempre entendi o processo da cidadania italiana como uma ponte. As pessoas reconhecem a cidadania italiana e fazem isso como uma ponte para uma mudança de vida, para ter os documentos, para mudar de país, para recomeçar numa outra carreira. A grande maioria, pelo menos, do meu perfil de clientes. E hoje tem muita gente que me procura já com a cidadania reconhecida, querendo mudar para a Itália, para morar aqui, principalmente as pessoas que vêm com família, com filho, né, que precisam de uma estrutura um pouco mais segura para essa mudança. Porque eu entendo que não é só você falar, ah, eu conheci minha cidadania, tenho minha identidade, tenho passaporte. A pergunta que me fazem é, e daí? E agora? Claro. Implica em tantas mudanças, né, Lu, que quem ainda não foi nem imagina, né? Não, você é um exemplo, né? O teu processo era uma coisa, o ficar aqui era outra, o mudar hoje para a Espanha é uma outra. São fases. E eu nunca interrompi esse trabalho na primeira fase. Olha, tá? Você já tem seu reconhecimento, tchau, não me procura, não me liga, pelo contrário. Claro. É porque também seu trabalho tem uma certa um quê de familiaridade. Então você tem, né, muito isso, né, Lu? E você acaba abraçando as pessoas, né? E eu acho que uma coisa, um tema que eu queria puxar, que até, Lu, a gente fala muito. É um tema que está muito na nossa conversa, né? Quando a gente fala de cidadania italiana, que é exatamente família, né? Então, eu não consigo pensar em conversar com você e te chamar aqui sem falar desse tema que, para mim, é algo tão relevante que é ancestralidade, né? Eu tenho pensado
Eu acho que cada vez mais, cada ano que passa, mais que eu tô aqui na Europa, cada vez mais eu olho para as minhas origens, né? Então a gente brinca, né, que a gente faz o caminho oposto, né, dos nossos antepassados que foram ao Brasil. É, e eu queria te perguntar, assim, você percebe, Lu, similaridades entre a cultura brasileira e a cultura italiana, assim, no dia a dia? Eu vou começar até por uma coisa que eu brinquei ontem. Eu acho que quem tem a descendência se identifica com assim, uma infinidade de coisas quando está aqui. Hoje eu brinco sobre qual é o sentido de comer polenta, que é uma comida muito quente, né, no calor do interior de São Paulo, por exemplo, né? Então, os hábitos alimentares para quem vem de famílias italianas estão muito enraizados, palavras, termos. A gente tem uma língua que não é tão diferente. Não é que dá para você vir falando português e todo mundo vai te entender, pelo contrário. Mas existem muitos termos que a gente usa no Brasil e que quando você está aqui você fala assim: ah, é por isso que a gente fala aquilo? Porque na realidade é um termo, né, italiano que foi abrasileirado. A gente tem um modo de fazer muito parecido. Ah, o italiano não gosta muito de receber ordem, ele é meio revolucionário com algumas coisas. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eles viveram, né, de um período, né, de guerra de controle do fascismo. Eles têm esse quê de não aceitar muito imposição. Isso tem a ver com o brasileiro tem muito isso também, mas existem grandes diferenças, né, principalmente no fator tempo. A noção de tempo do brasileiro e a noção de tempo do italiano são extremamente diferentes. Aqui, o piano-piano, né, que é o né, devagar se vai, né, longe, é parte da vida deles. O brasileiro quer tudo para ontem. Absolutamente todas as áreas, né, Lu? Tudo. Então, eles realmente não têm pressa, né? Não, nem na maneira de fazer as coisas, nem na burocracia. Então, o brasileiro aluga uma casa ou vende uma casa em questão de semanas, ou no máximo 2, 3 meses. Aqui os processos levam muitos meses. Nada acontece de um dia para o outro. O que você mais escuta aqui é semana que vem, daqui 15 dias, né? Mês que vem. E aí é uma quebra, né, Lu? Pra quem chega do Brasil, acostumado com esse. Eu sofri muito isso, né? A gente chega do Brasil acelerados, porque, claro, primeiro que no Brasil, tanto do ponto de vista de mercado de trabalho, há uma concorrência desleal, então a gente já, por natureza, já aprendeu a ser muito agilizados, né? Então a gente já aprendeu ter essa personalidade mais de correr atrás, de fazer as coisas acontecerem com agilidade para ontem. E a gente se defronta, chega, né, na Itália e é justamente um baque, assim, né, na tua cara mesmo, porque não adianta você impor, que é até pior, né? Então é o tempo deles, quando eles querem, e é isso. Ou você aceita, ou você aceita. Ou você sofre muito e descobre que não adianta. Mas isso, novamente, é entender a cultura. O italiano ainda faz festas igual ele fazia 50, 80, 100 anos atrás, né? Existem tradições de décadas que se repetem iguais, né? O Carnaval de Veneza tem séculos. O Palio que acontece aqui perto, né, acontece do mesmo jeito há cento e tantos anos. Eles simulam uma cidade medieval para o evento medieval parecer verdadeiro. Isso é muito importante. O italiano normalmente ele não muda de cidade. Ele nasceu ali onde o pai nasceu, o avô nasceu. Ele muda no máximo se ele casa, mas aí ele fica lá na cidade do cônjuge. Não tem esse coisa de mudar de casa, de mudar de cidade, é tudo sempre muito como sempre foi. Eu acho que isso talvez seja uma das principais divergências, assim, ao meu ver, entre os italianos e os brasileiros, né? Porque os italianos, eles têm muito isso da tradição, né? Então, eles valorizam muito o ser italiano, eles amam ser italianos. Por mais que entre as regiões eles briguem muito, né? E existe essa intriga, eles amam falar que eles são italianos. Então, existe esse orgulho em ser muito grande que eu não vejo muito como não é igual, não é a mesma forma que os italianos se veem,
né? Então eles têm muito orgulho em expressar que eles são italianos e eu acho que aí vai muito além em expressar, mas não nos costumes do dia a dia, né? Então, o slow food, né? Que é tão italiano, né? Que tem o primeiro prato, e eles comem devagar o primeiro prato, e o segundo prato, né? E, enfim, todo o ritual. Então, eles têm muito esses rituais que acho que é uma coisa que o Brasil, talvez pela cultura um pouco americanizada já, a gente foi perdendo isso, né? Sim, eu vejo que muitos dos nossos hábitos refletem a cultura americana e não a cultura europeia. E a Uhum. cultura europeia tem teve um desenvolvimento diferente, né? São séculos e séculos, né? A tradição aqui é uma coisa muito forte em todas as áreas, inclusive, né, na maneira como eles trabalham, na maneira como eles administram as suas empresas, né? Não é só falando, na burocracia, não é só isso, né? Quando a gente fala, é a minha área, gestão de pessoas, por exemplo, quando você vê os conceitos de inteligência emocional, né, e você vê aqui, por exemplo, a maneira como eles se relacionam no ambiente de trabalho, você olha e fala assim, meu Deus, a gente está nos anos 70 para algumas coisas. Eu até brincava, falava, quando eu via algumas coisas acontecendo aí, eu pensava, gente, parece que eu tô no Brasil dos anos 90. Não é? Porque tanto a forma mais slow de funcionar, né? Então, essa forma realmente mais, tanto burocraticamente, tanto nas relações. Então, você tarda a desenvolver as relações, né? Os relacionamentos não são assim como no Brasil. A confiança demora para você, para eles confiarem em você, né? Então, existe toda uma construção das relações. É, enfim, em todo o contexto, né, Lu? Então, realmente, isso eu acho que a gente acaba diferindo bastante. Eu tenho um ponto que onde eu sempre coloco sobre isso. O brasileiro, ele é muito aberto, né? A expressão italiana para isso é solare, né? A gente sorri, a gente abraça, a gente beija, a gente vira amigo muito fácil. Mas é uma amizade mais superficial. Você tem pouquíssimos amigos com quem você pode contar. E às vezes você até se surpreende com isso no Brasil. Aqui na Itália, eles não te chamam de amigo, eles não te convidam para a casa deles se a relação não estiver estabelecida e solidificada. Só que essa é uma pessoa com quem você pode contar. Uma das coisas que mais me encantam aqui, que tem muito a ver com a maneira que meu pai ensinou a gente e a maneira como meu pai e minha mãe sempre viveram, sabe? A confiança no fio de bigode, a palavra que na Itália ainda vale. Isso, para mim, é uma coisa extremamente relevante. Uma das coisas que me prende aqui é saber que o que é dito vale, o que é prometido acontece, e eles não vão te dizer amanhã eu faço, porque eles não vão fazer amanhã. Eles vão fazer semana que vem. Eles não vão te dizer, a gente se vê como o brasileiro faz. Ele diz, olha, semana que vem, sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente, né, podia se encontrar para um aperitivo. Não é aquele de, sabe, pode ser que também não pode ser, né? E essa verdade das relações e esse valor da palavra é uma das coisas que mais me agradam em viver na Itália. Uhum. E quando que os brasileiros chegam aí, qual é a primeira impressão que eles têm dos italianos? Eu escuto de todo mundo, o italiano é grosso, e eu digo, não, não, não. O italiano é direto e ele não faz de conta, né, que ele gostou, que ele vai te fazer. Ele não mente. Então, assim, não, pode deixar, eu resolvo para você, que nem a gente faz no Brasil, e não resolve, né? Eu acho que é uma impressão que a gente tem dos europeus de forma geral, sabe, Lu? Porque aqui, né, hoje, aqui em Barcelona, os catalães, eles. Eu escuto muito dos brasileiros que eles são extremamente grossos, né? Assim, que eles tratam as pessoas mal. E, claro, quando você chega, é um choque inicial. Não tem como, né? Eles realmente são mais secos na forma de lidar. Isso é um fato. Os catalães, eles são mesmo, de forma geral, mais secos. Mas eles não são desrespeitosos. É realmente a forma deles de agir, né? Então, é diferente, é diferente. Não, nunca vai ser o Igual, Brasil. né? Não vai ser o Brasil, Mas tem um né? detalhe, por exemplo,
você diz, nossa, meu carro tá dando problema ultimamente e tal. A pessoa vem e fala assim, pô, se precisar, você me fala aí, né? Eu te empresto meu carro. Aí você vai lá e pede o carro. Ah, então, mas hoje não dá. Então, mas sabe o que é? É que o gato do vizinho, semana passada, e aí não dá. Aqui, assim, ele não vai te oferecer se ele não for verdadeiramente te emprestar. E se você pedir e falar assim, você pode me emprestar o carro? Ele vai olhar para você e vai te responder não. Ele não vai te inventar uma história, ele não vai te arranjar uma desculpa, né? Ele vai te dizer, pô, não dá. Até vejo que os italianos são mais abertos no sentido de simpatia, tá? Vou dizer isso porque os catalães especificamente, nada contra catalães, tá? Tenho até amigos que são, e é verdade. Mas eles, por exemplo, eles são um pouco os curitibanos, assim, sabe? E aqui eu tenho propriedade pra falar. Porque eles não são de cumprimentar, eles não são de. Por exemplo, eu tenho uma vizinha de que cara, a gente se vê a cada 2 dias quando a gente tá estendendo roupa, tá? A cada, sei lá, toda semana a gente se vê quando uma tá estendendo a roupa e tal. E a gente se cruza olhares e eu olho pra ela e eu falo Buenos dias e ela me ignora lindamente. Já faz 2 anos que eu moro aqui, tá? E ainda assim ela me ignora, mas assim, lindamente. Então, assim, o que que eu vou dizer? Não, não que ela represente todos os catalães, mas também não vou te dizer que eu esperaria uma reação diferente. Então, sim, é diferente, né? É uma cultura diferente. E aí eu me pergunto, né, Lu, você acha que a gente muda também essa mentalidade quando a gente sai do Brasil? Então, tudo depende do quanto você está disposto a mudar, porque o processo de mudança ele é uma sequência de fatores, né? Então é primeiro o impacto, depois é a percepção, depois é a internalização, depois é a repetição. Então existe uma lógica, inclusive. Kotler fala disso. Nem todo mundo está preparado para entender ou para internalizar ou para replicar porque você precisa entender o processo, tem que ter conexão com você. Nem todo mundo acha que, tudo bem, eu começo de novo, eu vou reaprender, né? Isso é da pessoa. E é um processo de aprendizado enorme. Você reaprende a viver em uma nova vida, uma nova cultura. Eu brinco sobre isso porque eu digo que, quando às vezes as pessoas me perguntam, né? Então, em outra vida, né? Eu vendi ouro para galvanoplastia, numa das minhas muitas vidas. Porque é isso, é uma nova vida. E você precisa se tirar as suas vestes e os seus hábitos da vida anterior, né, para adquirir esses novos hábitos e, né, colocar essas novas vestes desta nova vida. Isso vale para tudo, inclusive para a comida. Aqui no Piemonte tem um prato chamado banha-calda. Ele tem toda uma história, eu gosto inclusive de contar a história desse prato. É uma coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo e nem em todos os lugares da Itália, é desta região. E eu sempre brinco que eu sou piemontesa desde que nasci, porque eu adoro aquilo, faz todo sentido para mim. Nesta vida eu sou piemontesa, tá? Que adoro carne crua, da maneira como eles servem aqui, e que sou apaixonada por banha-calda. É isso, né? Você está disposto a experimentar uma nova forma de se alimentar, ou uma nova forma de falar, uma nova velocidade de fazer as coisas. Não é fácil? Claro que não, né? É desafiador com 20, com 30, com 50, como quando eu vim, né? E tudo depende de se é o que você quer. Eu lembro que logo que eu cheguei aí, eu acabei ficando nos primeiros meses, meu irmão estava comigo, né, Lu? Mas logo que o meu irmão foi embora, eu me peguei com uma certa dificuldade para até de interação, de conhecer pessoas, né? Eu sou muito sociável, mas pela localização, um pouco de tudo foi complexo, né, Lu? Meu processo foi bem. E talvez também por eu ser essa pessoa muito mais profunda, então realmente mergulhei lá no fundinho do meu poço, do meu ser, naquela casa e escrevendo e tal e tal e tal. E eu lembro que um dia você me falou uma coisa que foi justamente isso, que foi
Maia, aqui você é um recém-nascido. Você acabou de nascer. Você tá aprendendo a falar, que você já tava, eu já tava falando italiano em 3 meses já, né? Alguma coisa, pelo menos eu falava. Você tá aprendendo pra onde ir, os caminhos, você tá aprendendo a andar. Você tá aprendendo a se relacionar. Você tá na fase de voltar a se olhar no espelho e se reconhecer como diferente do contexto, porque no fim também tem isso, né? Porque quando a gente tá habituado no Brasil a viver com o contexto por tantos anos, a gente se confunde com o ambiente, né? Quando a gente foge disso, quando a gente se vê num lugar completamente novo, quem é você, né? Quando tudo muda? Que você que fica quando não tem os seus mesmos amigos, quando não tem os seus mesmos lugares, o seu mesmo trabalho, né? Então, e eu lembro muito que você me falou isso, assim, então acho que ali também foi uma oportunidade, de certa forma, para eu me abrir pro novo também, sabe? É a história do bebê peladinho, né? Eu tenho um texto sobre isso, que você, quando decide fazer a cidadania, você tem que se reconhecer, né, que aqui você vai ser um bebê peladinho, você não sabe se vestir, porque nem as roupas que você vai encontrar aqui, né? O sapato de solado de borracha não serve para o inverno, né? Se não for de borracha, se for de couro, porque ele escorrega. Então, é tudo novo como um bebê. Mas é um processo muito legal, porque você cresce muito rápido nisso, se você entender que não é para lutar contra, é para entender e aceitar e se moldar, ver o que te serve, ver o que não te serve. Tem muitas coisas aqui que eu acho que eu tenho sucesso, inclusive, diante dos italianos, porque eu não deixei de ser quem eu sou. Eles já se acostumaram que eu beijo e abraço as pessoas, que eu chamo as pessoas de tesouro, né, de cara, né, cara que é querida, né? Tipo, porque é assim que eu sou. Então, a Luciana brasileira, porque isso vem junto comigo, então eu sou brasiliana, eu não deixei de ser brasileira, apesar de ser italiana. Ela é uma pessoa assim particular, porque eu trago aquilo que é natural em mim. E eu acho que com o tempo as pessoas, inclusive, aceitam, admiram, e não para todo mundo, mas para alguns, até se agradam deste nosso, do ser diferente. Lu, e como que você vê que os italianos enxergam os brasileiros quando a gente chega na Itália? Então, por conta até dessa cultura um pouco mais distante, né, e menos aberta, eles levam um tempo analisando e tentando entender quem nós somos. Após esse tempo de análise, de compreensão, passando do ponto de vista do olhar de alguém que nos conhece. Então, vamos falar agora de um italiano que tem contato com brasileiros já há algum tempo. Eles admiram a nossa espontaneidade, eles reconhecem o nosso grande cuidado do ponto de vista de limpeza. Eles veem que nós somos grandes trabalhadores, né? Que antigamente eh, eles até brincam, "Ó, vai devagar, né? Porque foge um pouco desse do padrão, né? Mais devagar deles aqui. Ah, e em contrapartida, eles se surpreendem com a nossa velocidade para algumas coisas. Em algumas coisas é bem vista, em outras não. Por exemplo, eles ficam muito incomodados com o fato de que o brasileiro, se não está contente com o trabalho, ele muda de trabalho. E às vezes ele não simplesmente chega e fala assim: olha, eu estou pensando em sair, então você procura alguém, né? A gente está em outubro, né? Aí em janeiro eu começo no outro trabalho. A gente dá uma semana, 15 dias de aviso prévio, ou nem dá, né? E eles ficam extremamente incomodados, porque as coisas para a gente giram muito rápido. É que eu acho que o italiano ele tem essa visão mais conformista, né? Sim, né? Eles aceitam empregos ruins com muito mais facilidade. Ah, até porque eles não mudam de emprego. Eu conheço pessoas aqui, você conheceu, gente que tinha o mesmo emprego há 10, 15, 20 anos, gente que se aposentou no primeiro emprego, a mesma história da casa, né? Ele mora na casa que era da avó, que dividiu para o pai, para o irmão, para o tio, e aí
ele mora na casa do lado ou na outra casa da tia que não deixou herdeiros, deixou para ele e reformou. Então, é uma maneira de fazer as coisas muito numa velocidade diferente. Então, eles admiram a nossa velocidade, eles admiram a nossa espontaneidade, mas ao mesmo tempo isso parece para eles, em alguns momentos, uma certa leviandade. Quando, por exemplo, você veio fazer a sua cidadania, você morou naquela casa por alguns meses, que era o seu processo, você acabou ficando. Eles contam para mim que, poxa, a pessoa estava lá, né? O vizinho ensinou, né, como fazia isso, como fazia aquilo, deu uma carona, um dia foi levar um bolo, ou uma coisa que tinha feito, né, ou um sugo, ou uma passata de pomodoro. E aí a pessoa, quando termina o processo, muda de casa, ela nunca mais liga. Para eles, assim, essa superficialidade é É o meu estranha. caso, só queria deixar registrado, porque até hoje eu falo com a minha mãe italiana. É isso, né? Mas você sabe que é assim, Sim, tem né? muita gente que é assim mesmo, né? No período que você fez o seu processo, então, né, antes dessa mudança do decreto do ano passado, eu administrava 20 casas. Eu tinha uma média de 35 a 50 pessoas aqui ao mesmo tempo por período. Você conheceu muita gente deste período. Eu acho que você mantém contato com uma ou duas, no máximo três pessoas daquele período. Claro. Então é isso. Você é muito próximo, mas você é muito rápido, mas deixa de ter contato muito rápido. Eu acho que por a cidadania italiana ser justamente esse primeiro passo de muitos brasileiros que vão para o exterior, né, morar fora, eu acho que muitos de nós já vamos para a Itália e tirar a cidadania já pensando no próximo passo. Então a gente já nem vai com o objetivo de talvez fincar essa raiz, né? E aí, uma coisa que eu te pergunto, né, Lu, é migrar é perder as raízes? De jeito nenhum, né? Eu acho que o crescimento humano, né, o desenvolvimento humano, ele tem que ser entendido como uma condição que te permite acrescentar coisas sem tirar outras, né? Eu não perdi a minha identidade de brasileira no modo de fazer as coisas. Eu não deixei de gostar do Brasil, de sentir saudade de desfilar no carnaval, na minha querida Rosas de Ouro, que ainda tem vínculo para mim, de gostar da música, né? Nada disso deixou de existir em mim. Alguns contatos se perdem, ficam amizades mais próximas, né? Eu acho que é você multiplicar. Cabe dentro do coração da gente, da vida da gente, estas, né, estas diversas vidas e essas duas nacionalidades, essas duas cidadanias, essas duas realidades. Eu continuo sendo uma pessoa muito ligada à minha família, mesmo sendo alguém que está longe da família inteira. Nós somos 21. Meus pais, meus irmãos, os sobrinhos e os agregados. Não é nem uma família muito distante, é 21 pessoas que convivem continuamente. Todos eles lá. Eu sou um de fora e eu continuo sendo família, mesmo não estando lá. É difícil entender isso, né? Mas eu acho parte de um processo de se entender como uma pessoa que tem dois corações, duas nacionalidades, duas vidas, né? Uma não se sobrepõe à outra. E eu diria mais, ao mesmo tempo que as nossas personalidades se completam, elas nunca mais vão conseguir ser uma só, me entende? Eu vejo muito como a Maia da Espanha é distinta muito da Maia da Itália, que é completamente outra da Maia do Brasil. Mas ao mesmo tempo, hoje o que me forma são essas três Maias que não mais diferem uma, sabe? É como se eu fosse todas e todas me pertencessem, sabe? E pertencem mesmo, né? Todas essas pessoas, né? Essas personas, pertencem a você e você exercita, né, características e detalhes disso conforme o lugar onde você está, conforme o que você for, né, vivendo. E muitas vezes você se permite trazer coisas, né, eu acredito que você também faz isso, traz coisas da sua vida aí quando você está no Brasil, né? Você aplica coisas que só existem em você porque você viveu, né,
aqui ou você está vivendo aí, né? Ah, eu acho que a gente dá relevância para algumas coisas que você vê que são importantes nessas diversas vidas. E elas ficam mais firmes, mais presentes, mais efetivas. E aqui eu acho que a gente pode falar até de desde comportamentos até dores e traumas e alegrias e lugares. Então é um pouco do que eu acho que sempre na relação com o outro, seja esse outro quem seja, sempre fica um pouco de nós e um pouco do outro fica na gente, né? É isso, Então, né? eu Eu acho preciso que do isso abraço. também acontece com o processo de mudar de país. Então, ao mesmo tempo que sempre fica um pouco da gente naquele lugar, né? Como eu vejo hoje, por exemplo, com a minha Itália, né? Ah, Que eu falo com as pessoas que eu amo na Itália, que ainda estão lá e que eu vejo que um pouco de mim ficou neles, de certa forma, porque eles, né? A gente mantém esse contato. Ao mesmo tempo, ficou muito deles em mim também, sabe? Então, é uma relação que, ao mesmo tempo, ela é difícil, né? Porque exige muito, a gente sabe, né? E não é um processo fácil de você realmente deixar tudo pra trás, pegar a sua mochilinha, seus dois gatos os dois gatos. e partir, né? Mas ao mesmo tempo é uma experiência que te aporta tanto, né, Lu? Transforma mesmo. E é maravilhoso porque, falando de novo sobre mudança, toda vez que acontece alguma coisa que gera uma mudança significativa na gente, você descobre coisas que você gosta e que você não gosta, coisas que você conhecia e coisas que você não conhecia em você mesmo. Tem, né, sempre, né, os dois lados da história, então eu acho que o ser imigrante é uma mudança muito significativa e traz isso de maneira muito forte, muito intensa, muito presente. Então, é diferente você mudar de casa no Brasil, é diferente você mudar de estado no Brasil. Então, um tamanho de impacto, um impacto um pouco maior, um impacto muito maior por tudo aquilo que exige, né? E digo porque eu mudei de cidade no Brasil 4 vezes, eu mudei de casa umas 15 vezes com os meus pais, né? E eram impactantes, mas nem de longe quanto esta mudança de Pode me país. perguntar uma coisa agora? Uma coisa que eu venho me questionando esses dias. Eu, um pouco cigana que sou, Uhum. fico me questionando assim: você acha que essa mudança e esse desconforto, de certa forma, podem ser viciantes? Eu não acho que é o desconforto que é viciante, mas eu entendo a sua pergunta e a resposta para ela seria sim, tá? Porque daquilo que está por trás do que você me perguntou. Eu acho que a gente, quando você se joga no novo, quando você se dispõe a mudar, e aí você vê que você dá conta, que você é capaz, que é um desafio que de vez em quando vem aqui, mas você sobrevive a ele, você sai dele melhor, e você reconhece o processo de aprendizado, você passa a não aceitar ficar num lugar que não te serve, que não te cabe, que não te acrescenta. Então, eu não acho que você vai ficar mudando porque você, né, gosta disso de, meu Deus, vou começar tudo de novo, como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas se você não está contente aqui, você sabe que você é capaz de recomeçar e ficar talvez mais feliz num outro lugar, talvez se sentir mais confortável num outro lugar, né? Até porque a sensação de conforto, ela é boa e é ruim, e ela muda mesmo que você não mude. Às vezes você está no mesmo emprego, com a mesma família, com o mesmo parceiro, só que o entorno vai mudando. O parceiro muda, a empresa se funde com uma outra empresa, seus colegas trocam de emprego, sabe? A sua cidade passa por uma catástrofe, uma coisa assim. O entorno muda e você não faz absolutamente nada. Eu não sei se isso acontece com você, Lu, mas pra mim acontece uma coisa que. E eu já escutei muitos amigos que voltam e vão visitar o Brasil e me falam a mesma coisa, que é você volta pro Brasil
e tudo continua igual. As pessoas continuam com os mesmos dilemas, os mesmos traumas, os mesmos trabalhos que elas não gostam, tudo exatamente igual. E a gente aqui, que assim, a gente basicamente nasceu de novo, passou por 79 mil desafios por dia, vive na zona de desconforto, eu brinco, na zona de desconforto. E aí, a gente chega lá e aquele mundinho, né? Aquele mundinho tá lá. Com as mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas, vivendo a mesma vida, os mesmos dilemas. Então, assim, eu cada vez mais me questiono, né? Se já é hora de mudar de novo, o que que me segura num lugar, o que que não segura, o que me faz pertencer, o que não me faz pertencer. E uma coisa que eu tenho refletido é que talvez a pergunta seja, daqui a um tempo, eu vou ficar mais feliz se eu tiver feito e tiver tentado isso, ou de eu tiver ficado no mesmo lugar? Depende do quanto você está preparada para administrar o processo de mudança. Porque, na realidade, o processo de mudança ele pode ser ah, criado por você, ou você pode ser obrigada, né, a entrar neste processo. E aí você pode lutar contra ou abraçar a situação e fazer disso o melhor possível. Então, tem gente que mesmo com tudo mudando, né, continua no complexo de Gabriela, né? Nascer assim, crescer assim, você sempre assim. Por mais que o entorno mude. Eu acho que tem muito a ver com o que as pessoas querem para elas, né? Eu, eu nunca sonhei em viver longe da minha família. Eu nunca sonhei em morar na Itália. Ah, o sonho da minha vida é morar na Itália. Não, eu já tinha vindo para a Itália 3 vezes antes, inclusive vim com as minhas filhas para cá, acho a Itália encantadora, né, gosto de muitas coisas aqui, mas né, é que quando eu olho para a minha vida aqui, eu às vezes brinco com os italianos sobre isso. Eu tenho a impressão de que isso não é novo. A Itália existe dentro de mim. Essa Itália que eu encontrei aqui, né? Eu me adaptei muito fácil. Eu não como arroz e feijão aqui. Eu como uma italiana, eu tento me vestir como uma italiana, eu tento fazer as coisas como eles fazem no tempo deles, né? Mas porque tinha uma conexão. Seria assim na Espanha? Não sei, né? Seria assim voltando para o Brasil? Não sei. Pode ser que eu volte para o Brasil e eu não volte para São Paulo e eu descubra que sabe, o sul da Bahia ou, sabe, Curitiba, né, é de novo o meu lugar no mundo. Porque, nossa, eu tenho tanto de curitibano, não sei, eu nunca morei lá. Já tem uma forma de saber, né? Se você tem interesse. É isso, quero isso, não sei. Muitas vezes não é a gente que escolhe. Muitas das mudanças da minha vida não fui eu que escolhi. Você Uhum. escolhe entrar num relacionamento, mas ele não te dá garantia nenhuma de que aquele relacionamento lindo, bonito, maravilhoso vai ser, sabe? Você vai viver feliz para sempre. É uma aposta. E aí você quer, o outro não quer, você faz o quê? Lá vamos encarar a mudança. Eu acho que tem algo também muito grande, assim, do processo de sair do país, que esse processo ele permite com que a gente rompa padrões, porque o processo por si só é romper padrões, né? E ao mesmo tempo você consegue enxergar em você padrões repetitivos que você traz da sua carga familiar, que você traz da sua ancestralidade, né? Eu mesmo me vi repetindo coisas que eu nem sabia que eu repetia quando eu cheguei aqui. Por exemplo, o próprio padrão, vou te dar um exemplo muito claro, assim, muito, acho que até muitas mulheres se veem nesse padrão, que é o grande lance de ser uma mulher com uma carreira boa hoje, mas no sentido de casar, ter filhos e ter que ser essa mulher. E de repente eu me vi e falei, será que eu quero isso mesmo? Sabe? Então, assim, coisas que você vem trazendo e que você nem se dá conta se você de verdade quer, ou você nem se dá conta
O que que fez você formar este pensamento? Porque às vezes não tem problema nenhum você querer ter filhos, Exato, hã? né? Faz Ou parte. não. E cada um tem cada um quer isso ou não, né? Tem a sua preferência. Mas o que que tá te motivando a isso, né? Da onde que você traz esse padrão? Isso é seu de verdade? Então, acho que quando a gente se confronta, né? Quando a gente se vê nesse novo mundo, a gente também é um baita de um espelho, né? Porque a partir do momento que você olha pro mundo lá fora, é como um espelho para você olhar para dentro e pensar, né? Olha quantas pessoas diferentes tem à minha volta. Será que isso que eu sou é tudo que eu fui mesmo, sabe? Será que tudo isso que eu fui é o que eu quero ser? Me entende? Ficou confuso? Não é isso, né? O que é nosso, né? Verdadeiro, né? O que é ensinado, inserido, sabe, né? Adquirido ou repetido sem reflexão. Isso acontece o tempo inteiro e não, e te juro, Maia, não tem idade para você ter esta sensação. Eu já tive muito o momento que eu queria me casar. Uhum. Tipo, eu dizia isso, né? Se eu não me casar até os 30 anos e, né, e não tiver um marido com quem ter filhos, eu vou ter filhos do mesmo jeito porque eu quero ser mãe. Eu tinha uma coisa muito doida. Eu já tenho faculdade, já tenho pós-graduação, eu falo inglês fluente, eu tenho meu apartamento, eu tenho um carro zero, só me falta ter 3 filhas. Olha que coisa maluca, né? Eu falava de meninas. Então, assim, eu tenho certeza hoje que eu me casei porque eu queria ser mãe, não porque eu queria estar casada. E, de novo, a sociedade que te obriga, né, a fazer as coisas com uma regra que nem sempre é a tua. Eu me separei e criei 2 filhas sozinha, então o casamento não era importante. As filhas sempre foram e são a minha prioridade até hoje, muito presentes, mesmo uma estando na França e outra no Brasil. É, E aí eu tive um segundo momento onde aí sim eu queria me casar para ter um casamento de verdade. E depois eu tive um momento em que eu não queria casar de jeito nenhum. Meu, minha vida de solteira é muito boa. Para que que eu vou casar? Eu tenho tudo que eu quero. Sabe aquilo da a faculdade e tal? Eu já tenho as minhas filhas, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha carreira, né? Eu tenho uma vida de solteira muito boa. E aí eu me deparo aqui com um relacionamento que eu não planejei, né? Me casando, né? O ano passado com 56 anos de idade. Então nem sempre é o que você escolhe, né? Mas as coisas acontecem. E aí é você que tem que dizer, eu quero isso, ou eu não quero isso, isso é meu ou não é meu. Tem que Porque se a abrir gente pro muda. fluir da vida, né? Tem que se abrir pro fluir da vida. Eu também tive uma fase muito assim, mas muito relacionada ao meu profissional, Lu. Porque bom, logo que eu cheguei aqui na Espanha, claro, eu também não sabia espanhol. Igual como eu cheguei na Itália, eu não aprendi, vim para Espanha também sem saber o idioma. E tive esse tempo de aprendizado do idioma. E, claro, como eu sou jornalista, levou um tempo para conseguir ter uma comunicação é, a ponto de ser profissional no idioma, né? E, assim, a ponto de poder trabalhar com comunicação nesse idioma, né? Porque eu não posso falar mais ou menos, eu tenho que falar muito bem, né? Um idioma porque eu sou jornalista. Então, levou um tempo até que eu conseguisse um trabalho nessa área, né? E eu foi muito difícil para mim desapegar do modelo de profissão que a gente está acostumado, então desse modelo de ascensão e de subir, sempre subir de carreira, e subir de cargo e subindo, né? De certa forma me desconstruir e me ver em outras profissões. Até que um dia um amigo me falou uma coisa assim, que ele falou: o seu diploma, a sua profissão, ela deveria ser para abrir pontes, para abrir mundos, para abrir possibilidades, não para fechar. Uhum. Quando ele me disse isso, parece que assim, meu mundo virou uma chave na minha cabeça, sabe? Então, e aí, de fato, eu reabri, e aí, de fato, eu decidi me abrir para outras possibilidades de trabalho que não fossem no meu campo profissional. E foi aí, te juro, foi aí que tudo andou na minha vida aqui. Então, às vezes a gente só precisa de um start,
né, de uma mudança de pensamento. E era isso, algo, um pensamento que eu trazia do Brasil, então que eu nem sabia que eu tinha, né, esse modelo tradicional de profissão e tal. E foi realmente uma desconstrução grande para eu entender que talvez eu não precise ter a profissão que todo mundo tem, entendeu? E que tá tudo bem, que eu não preciso ter essa carreira linear. O que que é, né, ter uma carreira linear? Quem que tem uma carreira tão linear? Que bom que isso está mudando. Neste ponto, Maia, eu sempre fui muito diferente, né? Eu tinha essa coisa de eu achava chiquérrimo eu ser uma secretária executiva, né, de presidência com 20 e poucos anos de idade, com meus vestidos tubinho, meus sapatos de salto combinando, sabe? Sempre maquiada e elegantérrima, até que um dia eu me deparei com uma situação extremamente delicada no ambiente de trabalho e eu não quis mais isso para mim. E aí eu passei a trabalhar em trabalhos temporários, porque eu não queria mais vínculo. Era a mesma profissão, numa outra condição. E aí veio, né, as oportunidades de trabalho em vendas que tinha a ver com comunicação, mas Uhum. que nasceram por conta da minha alma de professora. Eu acho que essa é a sacada, é você entender qual é a sua maior competência, o que está na sua alma, o que você gosta de fazer. Eu queria ter feito magistério, meus pais não deixaram. Eu queria ter feito letras, os meus pais não deixaram. Eu terminei a faculdade, eu fui dar aula num curso técnico de secretariado. E eu tinha 22 anos de idade, 21, 22 anos de idade, eu já era professora num curso técnico à noite. Então é isso, o que está dentro de mim, né? É isso, essa é a minha maior competência, é isso que eu gosto de fazer. Como é que eu posso explorar isso em diversos campos, né? E aí é isso, né? Fazer outras coisas que tinham a ver com isso e que vão se repetindo em novos modelos, mas que respeitam a minha essência. Eu sempre brinco que se você me colocar para trabalhar num cartório carimbando papel e fazendo a mesma coisa, no terceiro dia você me acha trancada dentro do arquivo. Eu vou estar muito triste. Lu, por último, eu queria que você contasse um pouquinho como foi isso, como é isso de se relacionar e ter sempre essa vivência com italianos em casa. É assim, ah, é um contraste muito grande. O meu dia contínuo, eu vivo em duas línguas, eu vivo em duas culturas, porque eu lido com a cidadania que são brasileiros, que tem um jeito de fazer, um jeito de receber a informação, um jeito de pedir, um jeito. É totalmente diferente, né, no dia a dia do relacionamento com os italianos. Eu tenho amigos italianos. No meu casamento, metade dos convidados eram italianos. E se tirar a minha família, eu diria que quase todos eram italianos. Então, viver com os italianos é um processo de aprendizado, inclusive da paciência, da constância, e até da resiliência. É gostar deles apesar de. Engraçado como isso se repete hoje no meu relacionamento com os brasileiros. Você passa a ser mais aberto para essas características com as quais você já não se identifica tanto, porque você também convive com italianos que têm características com as quais você não se identifica tanto. No fim, a gente sempre pega um pouco de cada e vai juntando e vai pegando pra si o que serve pra você, né? Fica muito rico. Então, assim, a minha casa tem sempre gente. Nós fazemos sempre festas. As nossas reuniões não são reuniões típicas italianas, mas as nossas reuniões hoje têm cada vez mais a presença de amigos italianos. Não porque eu não gosto de me relacionar com os brasileiros, mas por conta da constância. O italiano ele tem essa coisa de realmente sentir a sua falta, deixar isso claro e de esperar que tenha esse contato constante. O brasileiro ele é teu amigo se você vê ele toda semana, ou se você fala com ele uma vez por ano. Quem é teu amigo, É né? verdade. E assim, e tudo bem, é essa cultura aqui, aquela cultura ali, e eu decidi viver duas culturas e eu me adapto. Eu acho que essa é a palavra, né, chave do imigrante, o quanto você é adaptável. E por último, Lu, eu queria te perguntar uma coisa bem pessoal.
Para você, qual que é a lição que mais toca o seu coração no ponto de vista dos italianos, da cultura italiana? Qual que é a lição que fica assim para você? Tem algum ditado, algo que mexe de verdade assim com você que você fala, eu acho que isso é ser italiano. É realmente internalizar os detalhes da cultura com a qual você vive e você convive. Eu hoje, quando digo para os brasileiros, você decidiu vir para cá, você decidiu viver na Itália, é você que tem que se tornar italiano. E se tornar italiano não é deixar de ser quem você é, mas é se tornar cada dia mais participante da cultura, da comunidade. Então, o valor que o italiano dá para a cultura, para a tradição, o quanto ele considera importante esse processo de repetição, o quanto eles são refratários, inclusive, à mudança, né? É uma das coisas que eu aprendi aqui. Eu que sou uma pessoa que falo sobre mudança, que já mudei tantas vezes na minha vida, convivo com os italianos e vejo o quanto eles são resistentes à mudança, mas o quanto isso foi importante para eles em situações tão complexas como as que eles já viveram, que o brasileiro não conhece, que são os momentos de guerra, né? A força deles é uma coisa que me toca muito. Morar numa casa que foi construída em 1862, para mim faz tanto sentido. Por mais que as paredes sejam tortas e que não tenha o acabamento de massa corrida, sabe? É isso. Por mais que a casa esteja caindo. É isso. A parede tem 60 centímetros porque ela tem que ter isolamento térmico. Isso se reverbera no conceito da tradição. Eu nunca fui uma pessoa tradicional. E aqui eu respeito profundamente, né, a tradição de tanta coisa do italiano. Lu, se eu tivesse pensando em ir para Itália, tivesse no Brasil pensando em ir para Itália, o que que você me diria para saber se eu devo ir ou não? O primeiro ponto é entender se você pode estar aqui legalmente. Então, se você acha que dá para vir para a Itália, né, na raça, na cara e na coragem, no somebody love, não dá. Aqui já é complicado viver com documentos, com as coisas regulares. Irregular aqui é muito triste, muito difícil, e você vai estar exposto a situações que eu desaconselho. Então, se você pode vir para a Itália documentado, venha em busca de qualidade de vida. Você não vai encontrar aqui, sabe, tecnologia, você não vai encontrar aqui modernidade, você não vai encontrar aqui, sabe, condições para ganhar rios de dinheiro, você não vai encontrar aqui um campo fértil para o empreendedorismo, nada disso. Mas aqui você vai comer bem, você vai ter amigos verdadeiros, desde que você se disponha, né, a ter amigos verdadeiros. Porque isso vai acontecer se partir de você, não vai partir deles. Você vai ter amigos verdadeiros, você vai ter chance de comprar a sua casa, você tem chance de comprar o seu carro financiado, com um emprego. Você não vai ter salários milionários, mas com seu salário você vai ter uma vida boa e digna. A gente fala do sistema de saúde italiano, que é muito parecido com o SUS. Quando as pessoas reclamam do SUS, eu falo, gente, a diferença do sistema de saúde italiano e do SUS é que no Brasil a gente tem, né, 17 vezes mais pessoas. Claro. Uma população que cresce exponencialmente, diferente da população daqui que encolhe, né? Mas assim, eu nunca tive problema com o sistema de saúde italiano. Os brasileiros que eu trouxe já passaram por várias situações de precisar do sistema de saúde pública italiano e foram bem atendidos, né? E foram cuidados. Alguns até, inclusive, sem documentos ainda. Então, aqui você vai encontrar segurança, qualidade de vida, uma boa comida, uma comida que tem muito mais respeito à maneira como é produzida, né? Que tem muito mais sabor. A comida é maravilhosa, só que faltam as frutas do Brasil. Lu, para fechar, queria te pedir uma coisa bem simbólica. 3 palavras que você gosta muito do italiano e por quê? Bem,
cocodrilo, que me faz rir todas as vezes. Não podia ser crocodilo, não, tem que ser cocodrilo. Parece criança quando é a palavra, né? Lucertola, que é lagartixa. Continela, que é joaninha. Como é? Co- Cotinela, Coachinella. cotinela, que é joaninha. Não, são palavras que eu gosto de ouvir, porque uma parte dos trabalhos que eu já fiz aqui eram ligados à criança. Eu gosto muito de criança. Então, são palavras que ficaram no meu contato com os pequenos, que me corrigiam falando errado. Mas assim, né? O italiano tem um dopo e um próxima settimana muito forte. Isso nos incomoda profundamente, o próxima settimana, o fraco indici giorni, né? Que alguma coisa vai ficar pronto só depois. Mas quando você consegue transformar isso, né, no uma vida vivida com calma, com tranquilidade, que te dá longevidade. Então não é para você se tornar uma pessoa parada, mas para você entender que de vez em quando você precisa realmente apreciar. Eu nunca me imaginei ficando emocionada olhando as montanhas da janela da minha casa, porque eu nunca tive tempo de contemplação no Brasil. Então, o dopo, o próxima settimana e o fraco indici giorni são palavras que se juntam nessa coisa de calma, vive, Piano, piano. piano, piano, sente. Então, a Itália é qualidade de vida, uma vida mais tranquila, uma vida com mais significado. Talvez não seja o lugar ideal para jovens, então, né, eu diria que é muito complicado viver na Itália para alguém com 20 e poucos anos, mas faz muito sentido quando você vem com família, quando você vem com filhos. Lu, obrigada por ter vindo. Obrigada pela conversa. Adorei ter Nossa, você. parece que eu te vi ontem, Ontem, menina, que eu tava aí. né? Bom, Lu, obrigada por ter vindo. Foi um prazer te escutar de novo. Você quer deixar algum recado? Se você quer passar alguma última mensagem e também colocar e divulgar suas redes sociais da LQ, fica à vontade. Você pode, né, colocar, né, o endereço do site e do nosso Insta, né? Eu recomendo fortemente que quem tem condição, quem tem interesse, quem entende que a cidadania italiana faz sentido ou que pode, né, fazer sentido, para não deixar para amanhã, Maia. As coisas estão mudando muito rápido. Nesses 7 anos que eu estou aqui, eu vi reviravoltas no mundo de cidadania. O governo que a gente tem aqui, né? E eu acho que os governos do mundo estão se fechando. A Itália não é diferente. Então, o reconhecimento da cidadania italiana vai se tornar cada vez mais difícil até que ele se torne praticamente impossível. Quem realmente entende que eu quero fazer a minha cidadania italiana, né, a hora de agir é agora. Porque em 2029 já existe a previsão de um setor que vai concentrar todas as cidadanias do mundo lá em Roma, né? E isso já é, sabe, passar mesmo o cadeado na porta. Então, quais são, me conta, Lu, qual é a rede social, o arroba? O LQTIM, tracinho, né? Underline Consulenza, com Z, e o site www.lqtim.com. Perfeito. Obrigada, Lu. Obrigada a você. Bom falar, assim, de novo, sobre tudo isso que a gente já conversou tantas vezes. Se você que nos acompanhou até agora tem uma história legal ou quer sugerir algum tema para o podcast, você pode me enviar um e-mail para somostodasvalerias@gmail.com e eu estarei lá pronta para te responder com o maior prazer. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @somostodasvalerias. Gracias por sua companhia. Grazie mille. E hasta la próxima.